E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os Beatles, ou melhor, o quinto Beatle. Sim, amigos! Tô passando por aqui hoje para conversar com os amigos sobre a maior banda desse planeta. Até hoje, 2020, nada surgiu que se equiparasse ao fenômeno que foi os Beatles. E eu tive recentemente a oportunidade de reler um quadrinho muito bacana que eu li pela primeira vez em, sei lá, 2016. Já saiu no Brasil, se chama O Quinto Beatle. Foi publicado pela Aleph. E foi escrito pelo Vivek Tiwari com desenhos de Andrew C. Robinson e conta a história de Brian Epstein, um personagem um pouco menos conhecido pelo grande público, mas que foi fundamental para que os Beatles viessem a se tornar os Beatles. E eu preciso confessar uma coisa a vocês, eu vim me interessar por Beatles muito tarde na minha vida. Não é raro as pessoas dizerem assim, eu gosto de Beatles porque o meu pai era fã e ele me apresentou as músicas e daí eu virei fã também. Lá em casa era mais ou menos, porque o meu pai, ele só escutava Renato e seus Blue Caps, que é a banda brasileira que provavelmente fez mais versão dos Beatles, né? Então eu gostava dos Beatles através das versões do Renato e seus Blue Caps, que eu só vim aprender que eram versões de músicas existentes desse grupo britânico muito tempo depois, sabe? Eu vim me interessar por Beatles de verdade depois de ler uma biografia do Kurt Cobain chamada Heavier Than Heaven, né? Mais pesado que o céu. E nesse livro a gente vê bastante menção aos Beatles, né? O John Lennon e o Paul McCartney sempre foram grandes referências para o Kurt Cobain, né? Então eu comecei a ficar meio intrigado pelaquilo. Como é que essa música pesada pode ter os Beatles como referência, sabe? Então eu fui procurar me informar mais e foi então que eu me apaixonei pelos Beatles e percebi que absolutamente tudo que foi feito em matéria de música pop, rock, depois dos Beatles, depois da década de 60, tinha sido plantado por eles, né? E até hoje, eu acho que nada foi feito realmente de inovador. Tudo, absolutamente tudo que a gente vê hoje começou ali em Liverpool na década de 60. E esse quadrinho aqui é muito revelador, porque ele mostra que por trás daqueles 4 grandes talentos, existia um quinto talento tão grande quanto, talvez não tão talentoso na música, mas certamente muito talentoso nos negócios. E o seu nome era Brian Epstein. Assim como os Beatles, ele vinha da cidade de Liverpool e ele tinha em si 2 grandes problemas, né? Primeiro, que o Brian Epstein era judeu, o que continuava sendo um grande problema mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. E segundo, e talvez o problema mais grave de todos para ele, ele era homossexual, o que era crime na Inglaterra da década de 60, tá certo? Então ele tinha grandes problemas, além de lidar com a depressão, tá certo? Então ele vivia sob medicamento, tomando tarja preta, não só como forma de controlar a sua depressão, mas como segurar as suas pulsões homossexuais. O Brian Epstein, ele era gerente do negócio da família, uma loja de discos chamada NEMS em Liverpool, e certo dia ele vai parar numa taverna onde os Beatles normalmente faziam seus shows ali todos os dias, né? E quando ele vê os Beatles em performance pela primeira vez, muito antes de eles pensarem sequer em se tornarem famosos, ele vê muito potencial ali. Ele enxerga algo que pode se tornar, na opinião dele, maior que o Elvis Presley, que era o grande referencial de rockstar na época. O Brian Epstein, depois do show, aborda o John e o Paul e se oferece para se tornar o primeiro manager da banda, né? Ele diz que pode ajudar os Beatles a chegar no local que é deles por direito. O John e o Paul aceitam e assim começa a colaboração dos Beatles com o Ep, como era carinhosamente chamado pela banda. A primeira grande ação do Brian Epstein enquanto empresário dos Beatles foi fazer um rebrand completo na banda, né? Foi dele a ideia de que os Beatles passassem a vestir o terno e gravata, que passou a ser a marca registrada na banda, pelo menos nos seus primeiros anos ali, entre 62 e 64, né? Antes disso, não sei se vocês já viram fotos dos Beatles, no comecinho mesmo, eles vestiam calça jeans, um casaco de couro, uns topetões assim, meio a lá Elvis Presley. E o Brian Epstein é uma pessoa de muito bom gosto, era considerado um dos homens de negócios mais elegantes da Inglaterra. Ele olhou aquilo e falou, não, acho que vocês precisam vestir terno e gravata para se tornarem mais
palatáveis para o público mundial, né? Porque tinha isso também. Enquanto muitas pessoas pensavam nos Beatles em se tornando grandes nomes na Inglaterra, ele via mais longe. Ele achava que aquele grupo podia se tornar o maior grupo do mundo. Então, depois de mexer no visual dos Beatles, chegou a hora de encontrar uma gravadora, que até então os Beatles não tinham, né? Então, o Brian Epstein, como ele já tocava o negócio da família, né? Aquela loja de discos chamada NEMS que eu falei no começo do vídeo, ele tinha contatos de gravadoras, mas foi muito difícil encontrar a primeira gravadora para esse pessoal. Mas ele é uma pessoa muito persistente, ele conseguiu o contato do George Martin, que era conhecido como Big George, que foi também uma figura muito importante para os Beatles. Ele era produtor na EMI e foi ele que disse, não, esses caras aí são bons, né? Então, o Brian Epstein, com a ajuda do Big George, conseguiu assinar a primeira gravadora para o grupo. Então, beleza, você arrumou o visual do grupo, você descolou uma gravadora, chegou a hora de fazer o disco do grupo chegar às mãos do público, né? Chegou a hora de fazer a música dos Beatles ser tocada nas rádios. E o Brian Epstein, como ele já estava no negócio de lojas de discos, isso foi relativamente simples, né? Ele chegava lá na NEMS e falava, olha só, compra 2.000 cópias do último disco dos Beatles. Ligava pro pessoal das outras lojas com o qual ele tinha contato e falou, ó, compra 1.000. E dessa forma ele conseguiu, de modo artificial no início, fazer os Beatles chegarem no topo dos mais vendidos, mais uma vez no topo e com a música sendo tocada na rádio. Então, cara, foi partir pro abraço. Os Beatles haviam se tornado o grupo mais importante da Inglaterra, mas o Brian Epstein, ele via mais longe. Ele via os Beatles conquistando todo mundo, mas para conquistar o mundo eles precisariam primeiro conquistar os Estados Unidos. E é assim que ele consegue negociar a participação no grupo no Ed Sullivan Show, que era o show de auditório mais importante dos Estados Unidos na época. E, cara, foi nessa noite, né, Here's the Beatles! Você já deve ter visto esses vídeos na internet que os Estados Unidos conquistaram a América, que deu início à Beatlemania. O talento dos Beatles, ele é incontestável, mas como você pode ver, cada um dos passos que levou os Beatles até o topo não seria possível sem o Brian Epstein, né? Sem o Brian Epstein, esses 4 rapazes aqui nunca teriam conseguido conquistar tamanha repercussão. Infelizmente, o Brian Epstein não cuidava de si tão bem quanto ele cuidava do grupo, né? Ele cuidava do grupo tanto no nível profissional quanto no nível pessoal, né? E não é exagero dizer que o grupo se manteve junto em grande medida por causa do Brian Epstein. Tanto é que após a sua morte por overdose acidental de medicamentos, o grupo se desfez em 2 anos. Enfim, aqui nesse vídeo eu foquei bastante na história dos Beatles em si, mas o livro ele é bastante focado nos aspectos pessoais e psicológicos do Brian Epstein, né? Que era uma personalidade fascinante. E esse livro aqui, ele é muito, muito bem escrito e principalmente muito bem desenhado, tá certo? Eu vou mostrar pra vocês um pouco da arte do Andrew Robinson. E, cara, é maravilhoso o trabalho que ele realizou aqui nesse livro. Sério. Olha isso aqui, minha gente. Podia passar o vídeo... Olha esse painel, gente. Não, sério. Esse livro aqui é lindo. Mais um pouco. Então tá aí... O quinto Beatle, a história de Brian Epstein, foi publicado em 2015 pela editora Aleph. Essa aqui é a edição francesa, tá certo? Porque eu moro no Canadá, como alguns de vocês sabem. Mas a edição da Aleph é super caprichada, tem um grande formato. E agora tá com 55% de desconto, tá certo? Vou deixar o link aí na descrição. E se você gosta dos Beatles... semana que vem eu tenho uma grande surpresa pra vocês, beleza? Fiquem de olho aqui no canal. E agora eu vou ficando por aqui, como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha, inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.